Então você não me perturba. Meu Deus, vocês ouviram? Não pode se entupir de doce. Não precisa tomar banho nem escovar o dente. Não precisa fazer lição de casa. Esse é o pai ideal. Precisa ir pra escola. Eu já tô até vendo você. Fedida, burra, diabética e com bafo de jiboia. Esse pai, minha filha, dá uma olhada. Confere esse material. Vê se esse pai que você quer. Não, esse não. Esse pai não, pai, você é muito legalzinho, mas não deu pra você. Tchau, tá muito relaxado. Olha essa criatura. Relaxado que não pode pra cair. Relaxado demais, coitado. Mas você não gostou, né, desse pai? Não tem problema, não. Tem mais pai vindo por aí. Que entre o pai esportista. Tudo bem? Caiu o chapéu. Tudo bem? Tudo bem. Você quer ser meu pai? Você gosta de esporte? Gosto. Primeiro a gente vai pra academia, depois a gente vai jogar futebol, depois a gente vai para as Olimpíadas e depois a gente vai jogar vôlei. Beleza? Puxa vida! Olha que pai maravilhoso! Esse é o pai esportista das Olimpíadas! Esse é o pai das Olimpíadas! Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já tô até vendo você com as pernas do Ronaldinho Fenômeno e os braços do Rambo! Dá uma olhada nesse pai! Tão bonitinho, vai ficar esquisita! Vê se você quer! Não, esse não. Não quer? Não. Então, pai, pode ir para as Olimpíadas, querido! Tchau! Acabou os pais, porque tinha um pai que era um pai ausente, mas ele teve que se ausentar. Foi trabalhar na praia. E agora, minha filha, você não gostou de nenhum pai? O que você quer fazer agora? Eu tô tão arrependida. Não! Não! Para tudo! Tem um pai muito maneiro! Tem um pai muito legal! Que entre o pai murmurador! Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Você quer ser meu pai? Bom, pode até ser, mas ó, trabalho 24 horas, não consigo nem pagar minha dívida, não consigo nem comprar um par de sapato, tô morrendo de fome. Sua mãe sabe cozinhar? Sabe. Ela sabe fazer aquele frango bom? Sabe. Ela trabalha? Trabalha. Então é bom que ela já me ajuda a pagar minha dívida e comprar um par de sapato. Pode ser assim? Pode. Que maravilha! Pense num pai maravilhoso! Esse é o melhor pai que tem no mundo, até na igreja! Nem agora não ficou bom pra vocês não, tá, queridos? Sinto muito por vocês que estão sentados aí e nunca vão chegar aos pés! Olha, meu amor, já tô até vendo você vendendo bala no farol! Ele comeu tudo da sua casa, vocês ficaram na miséria! Dá uma olhada, vê se esse pai que você quer! O pai murmurador! Não, esse não. Esse não, meu filho vai reclamar em outra freguesia! Tchau! Você não, querido! Tô morrendo de fome, tá bom? Gente, alguém paga uma coxinha! Esse não é de vocês não, tô morrendo de fome. E agora, minha filha, o que você vai falar? Apresentei um monte de pai pra você, você não gostou de nenhum. E agora? Eu tô tão arrependida, queria tanto meu pai de volta. O seu pai! É. Ai, meu Deus. Eu tô tão arrependida, eu queria tanto mais uma chance de encontrar minha filha. Filha! Pai! Pai, eu nunca vou te trocar porque você é o melhor pai do mundo. Ei, pode aplaudir!
Eu deixei umas folhas por aí, alguém sabe o que tá? Pega aí. Rapidinho, senão o pastor Marcos vai matar nós. Nós vamos recitar um poema, tá? Para os pais. Papais. Papais. Mais alto. Papai. Papais. Você é pra mim. Você é pra mim O sorriso mais alegre. o sorriso mais alegre. A amizade mais antiga. A amizade mais antiga. O sono mais tranquilo. O sono mais tranquilo. Você é pra mim, papai. Você é pra mim, papai, O sono mais bonito. o sonho mais bonito. A paz e a verdadeira felicidade. A paz e a verdadeira felicidade. Você é pra mim, papai. Você é pra mim, papai, O caminho e a vida. o caminho e a vida. A rede que eu posso me embalar sem cair. A rede que eu possa me embalar sem cair. E por tudo isso, papai, E por tudo isso, papai, que para eu ser feliz, que para eu ser feliz, eu preciso que você eu preciso que você também seja feliz. também seja feliz. Sorria, papai. Sorria, papai, Cante e viva. cante e viva, Para que eu possa viver também. para que eu possa viver também.